Oi, gente, tudo bem? É, Hoje a gente continua dando uma sequência na nosso último encontro, né, que a gente começou a comentar a apologia de Sócrates. E então o que eu pretendo fazer hoje, né, é a gente terminar de comentar, né, enfim, até para a gente ter uma imagem mais completa, né, assim, do que está em jogo ali, né? Enfim, na posição do Sócrates, eu acho que essa parte é interessante, porque ele vai tentar descrever algumas coisas assim mais práticas, né, sobre o que ele acha que é o filosofar, mas, né, como eu já tinha falado para vocês, sempre ligado ao problema ético, né? Na verdade, inclusive, chega até a ser engraçado a maneira como Sócrates se põe em alguns momentos. Mas, enfim, como a gente tinha falado, né, a gente tinha parado nosso comentário, né, no momento em que o Sócrates responde, né, e procura meio que mostrar como é vazia a acusação que Meleto faz sobre ele, né, ou seja, a acusação de que ele corrompe os mais jovens e de que ele é ímpio, né, ou seja, de que ele não acredita nos deuses da cidade. E Sócrates ele vai começar essa digamos assim, segunda parte, né, que é no parágrafo 16, né, no PDF que eu estou usando, e ele vai retornar a acusação, né, para afirmar que se ele é condenado por antigas calúnias, né, porque não podia ser por conta da acusação do Meleto, já que, como o próprio Sócrates mostrou, essa acusação é sem pé nem cabeça. Então, assim, poderia ser dito, né, e eu acho que aqui tem uma coisa interessante, né, o que o Trockett vai trazer, é assim, bem, ok, essa acusação sem pé nem cabeça, né, mas, então, por que o Sócrates está se comportando do jeito que ele está? Né? Ou seja, por que ele não está procurando convencer as pessoas da maneira como geralmente se comporta em tribunais? Né? Ou seja, o que o Sócrates está tentando mencionar aqui, né, é que, de alguma forma, a própria fala dele, a maneira dele se posicionar, né, essa ideia de, tipo assim, eu não falo de... Como que é? Ele fala assim, né, eu não vou falar com palavras bonitas, a única coisa que eu me atenho é a verdade, né, que é um jeito meio babaquinha de ser, né? Bem, o que o Sócrates vai levantar, né, é que as pessoas poderiam objetar ele falando, ué, mas, tipo, se você está tudo bem, você pode não ser culpado, né? Mas por que você está agindo como um cuzão? Né? Basicamente é isso que as pessoas que ele fala, né? Eu vou até citar para dizer o que ele fala, né? Que ele fala assim, ou talvez alguém diga, e aí ele cita, né? Não te envergonha, Sócrates, de comportares de tal maneira, agora que corres o risco de ser morto? Então, assim, o que o Sócrates está falando, né, é que, bem, ok, ele sabe que mesmo a posição dele, a maneira como ele está se defendendo, é esquisita. Mas o que ele vai trazer aqui, né, que é um ponto essencial para toda a prática dele, né, é que é difícil mesmo você sustentar o ethos do filósofo, né, essa pretensão de ficar próximo da verdade. Né? E isso é difícil, a gente vê sobretudo nas questões que põem o filósofo diante da sua própria, do risco de vida, né? Ou seja, da chance de morrer. Então, assim, o que o Sócrates parece dizer, né, é que é um gesto tão radical que se o que está em jogo nesse tipo de vida que ele aspira, né, que é um tipo de vida que foi, né, dado para ele pelo Apolo, é que, bem, é um tipo de ideal de vida que justamente não se deve dobrar por nenhuma razão, né? Tem uma espécie de consistência que está inerente à prática filosófica, né? Que não basta você agir e pensar, né? Ou seja, não basta você ser capaz de pensar, não basta você ser inteligente, não basta você ser capaz de dobrar os outros ou desdobrar, né? O que importa é você conseguir viver uma vida que seja fiel a uma certa ideia, né? Então, assim, o que eu acho até... E realmente, assim, eu me emociono com isso, né? Eu sei que isso é meio cafona, mas o que eu acho radical no gesto do Sócrates é que ele aponta
para a possibilidade de ver uma vida em nome de uma ideia ou de um valor, né? Que no caso é a justiça, a virtude, né? E só para retomar o problema dos boatos e dos rumores e das fofocas que a gente tinha falado, né? Chega a ser engraçado, né? Que Sócrates chega para nós como uma fofoca, né? É quase como se a filosofia inteira, né? Toda a tradição filosófica que vem de Platão, ela tivesse fundada no boato de que alguém viveu uma vida justa, né? Então, assim, eu acho que é interessante isso, né? Que a fofoca tem uma certa ambiguidade, né? Que está presente no próprio fato de que não temos nada do que temos da boca do Sócrates, né? É tudo um ouvir dizer do Platão. Então, assim, o que eu acho que está implicado nesse gesto, né? E que eu queria marcar é que o Sócrates procura levar radicalmente a sério a ideia de que qualquer coisa que pode valer, né? Ou seja, qualquer coisa que tem sentido, está em alguma medida fora de nós, né? Assim, esse fora de nós é porque justamente, né, ele está sendo fiel ao quê? A uma ideia ou ao dito do Apolo, né? É até estranho, né? Porque assim, pelo menos nesse momento, assim, a gente ainda não tem assim uma concretude exata sobre o que o Sócrates, a quem o Sócrates está sendo fiel, né? E na verdade eu acho que isso fica meio que em aberto, né? Ao longo de toda a obra platônica, porque parece que é muito mais uma aposta do que propriamente a certeza, né? Então, assim, ser fiel a algo fora de nós é, de alguma forma, uma espécie de sensação de que aquilo que está dentro de nós, às vezes, pode levar a gente para caminhos que talvez sejam apenas confortáveis, né? Bem, claro, isso é bom, né? É bom ser confortável, mas toda obra platônica, e se a gente pensa aqui na República, tem como finalidade mostrar como critérios externos têm o seu valor, né? E tem o seu valor porque eles permitem uma medida comum, né? Tanto que quando Sócrates vai fazer uma crítica ao tirano que procura fazer tudo segundo seus interesses, né? Esse é um dos temas da República. No fim das contas, se a gente releva, se o tirano é realmente tirânico, ele vai terminar sozinho, com medo, né? Tentando se prender nos seus interesses, né, nos seus gestos egóicos, mas ele termina sozinho, né? Então, assim, eu acho que é interessante marcar isso, né? Como Sócrates ele está disposto a arriscar sua vida em nome de algo que é estranho para ele, né? E assim, é estranho por quê? Né? Não apenas no sentido de que é fora dele, né? De que ele está respeitando algo que é externo a ele, mas também no sentido de que você vê que as reações que tem no mundo para essa atitude do Sócrates são reações que são péssimas para ele, né? Tanto que querem matar ele, né? Então, assim, é interessante como Sócrates se manter firme nessa posição de arriscar sua vida é para ele também uma forma de marcar o valor da sua filosofia, né? Então, assim, é por isso que ele vai elaborar isso um pouco no parágrafo seguinte, no parágrafo 17, é que manter a sua posição é justamente procurar ser de alguma forma fiel ao elemento divino, né? Ou seja, o que acabaria desqualificando, né, qualquer acusação de impiedade, né? Porque Sócrates é essa pessoa esquisita justamente porque ele está seguindo a um Deus, né? Isso vai acontecer, né? O Sócrates vai conseguir se manter firme nessa posição porque, bem, temer a morte do Sócrates é, de alguma forma, a gente especular sobre algo que a gente não sabe. Porque, assim, a morte não é algo que a gente sabe o suficiente para poder temer ela, né? Isso na verdade, o centro do argumento do Sócrates, que tem a ver com o fato de que não se sabe nada, né? O só sei que nada sei, né? E isso é até algo meio difícil de engolir, eu acho, né? Sócrates vai desenvolver isso no Phaedon. Lá ele vai tentar falar um pouco sobre a imortalidade da alma, mas mesmo assim a imortalidade da alma é esquisita, né? Eu acho que tem dois momentos em que essa imortalidade da alma é observada de uma forma que faz mais sentido, né? Que é no final da Apologia, né? Que a gente vai comentar isso um pouco mais para frente, e no final da República. E só para mencionar, né? Porque no final da República a gente tem o famoso mito de Er, eu acho que é o mito de Er, eu sou péssimo em memória.
Mas é um mito maravilhoso, na verdade incrível, em que basicamente alguém que quase morreu vê toda a experiência do pós-vida e aí meio que reconta, né? E basicamente o que o Sócrates diz, né, no mito de é que o que a gente faz em vida deixa marcas na nossa alma. Agora, eu vou ser bem sincero, né? Eu acho muito bonito, mas eu acho difícil pensar isso porque justamente toda a questão que está envolvida nos diálogos platônicos é que a morte, de alguma forma, não diz respeito aos nossos interesses enquanto seres vivos. Então, assim, até essa tentativa de justificar o valor de uma vida justa no pós-morte, ela me parece já de alguma forma contaminada por interesses humanos, né? Por um desejo de paz, de tranquilidade, enfim, de não sofrer mal, né? Então, assim, é interessante como Sócrates procura, em alguns momentos, desqualificar o medo da morte, mas se a gente realmente fosse levar muito a sério a radicalidade socrática, a gente teria que levar adiante algumas coisas que ele fala no Fédon, que é bem no início, na parte dramática ainda, que ele fala que quanto mais você filosofa, mais você fortalece a parte eterna da sua alma, né? Mas isso é esquisito, né? Isso é uma coisa que acho que eu só fui entender por causa do Spinoza, porque o Spinoza vai falar com muitas semelhanças, mas de outro ponto de vista completamente diferente, né? Que é fortalecer a parte da eterna da alma, é fortalecer, de certa forma, um, uma certa racionalidade, né? E, de novo, eu acho esquisito, mas acho que tem a ver com o fato de que não é sobre nós, né? Aquilo que perdura não é nós. E isso, de fato, é muito difícil você engolir, porque, bem, isso o Spinoza também fala, né? A gente tem um instinto de se preservar, né? De perseverar. E querer abrir mão disso em nome de algo que sequer é nós é muito difícil, né? Então, assim, independente disso, né, de que o Sócrates vai desenvolver isso depois, é importante marcar, né, que justamente se Sócrates recua diante do medo da morte, é porque ele não sabe nada da morte. A morte pode ser boa, né? Inclusive é o que ele vai falar no final do diálogo, né? Mas além disso, né? E eu acho que esse é o ponto também fundamental, é que, bem, se por um lado não se pode saber nada sobre a morte, dá para saber muito bem que você não deve desobedecer a um Deus, né? Enfim, isso é suficiente para ele privilegiar o risco de morte e continuar a seguir a mensagem do oráculo, né? Então, assim, é importante marcar que, apesar de parecer meio insano, o Sócrates ele é estranho não por ser ímpio, ou seja, por não acreditar nos deuses, mas por estar disposto a morrer às suas ideias, morrer pelas suas ideias, né? Isso isso é algo pesado, né? Morrer pelas suas ideias, né? Quantos, né? Momento crítica existencial foda, né? Quantos de nós estão dispostos a morrer pelas nossas ideias? Eu certamente não estou, né? Eu sou um pouco covarde, mas ainda assim eu acho bonito imaginar que alguém possa ter vivido isso, né? Não é à toa que o Sócrates vai ser sempre uma figura meio mitológica na filosofia e um caso exemplar. Isso parece um estoicismo, por exemplo, né? Tem um diálogo do Sêneca, que é o sobre a tranquilidade da alma, que justamente ele vai marcar a virtude do Sócrates, né? Como essa virtude aparece numa situação horrível. Então, assim, é importante, então, falar, né, marcar que a fidelidade do Sócrates é tal que ele não aceitaria se livrar do julgamento se a condição para isso fosse abandonar filosofar, né? Ou seja, é sempre bom lembrar também que essa pretensão de calar as investigações socráticas, né, a menção à tentativa de fazer com que ele pare de filosofar, ela sempre vem junto com uma crítica à sociedade ateniense que, segundo Sócrates, confundiria os bens mais valorosos, né, como, sei lá, o intelecto, a virtude, a justiça, com bens que são menores, né? São até, digamos assim, coisas que a gente não vai negar, mas que de fato não deveriam ser os principais, né? Como riqueza, reputação, honra, né? Para o Sócrates, na verdade, o bem mais valoroso é o próprio saber e todos os outros bens devem ser articulados em torno do saber. A crise moral que o Sócrates vai encontrar
na sociedade ateniense, né? E eu acho que assim, agora que já passou 2.500 anos, a gente pode dizer que essa crise moral, ela não é própria da sociedade ateniense, né? Ela parece, na verdade, ser até algo meio constitutivo das sociedades em geral, né? Mas enfim, isso aí exigiria uma elaboração mais apropriada. Mas assim, o que eu acho que é interessante, né, é que o fato de que ele o fato de que querem calar ele, né, é que justamente mostra o valor da sua missão, né? Então assim, a coisa se torna uma missão que ele não pode abandonar, justamente por causa da situação ateniense, né, que valoriza essas outras coisas. Então assim, é para justificar a sua posição, né, uma coisa que a gente vê caminhando, né, no parágrafo 18, que o Sócrates, né, vai inclusive afirmar que é impossível que os seus acusadores façam algum mal a ele, pois quem age contra os deuses, né, contra a justiça, são justamente os acusadores. E isso ecoa um longo debate que acontece tanto na República como no Diálogo Gorgias, em que o Sócrates vai dizer que é preferível sofrer uma injustiça do que cometer. E ele vai falar isso porque quem sofre uma injustiça pode até sofrer, né, efeitos físicos, danos para sua vida, né, pode morrer. Mas quando você comete uma injustiça, para o Sócrates é como se você atacasse a sua própria alma, né, e você ferisse ela, né. É engraçado pensar, né, como involuntariamente essas coisas grudam na tradição, né. Sei lá se o Sócrates é a primeira pessoa a falar isso, né, enfim, acho que não importa muito. Mas quando eu estava lendo sobre isso, de uma forma muito mocoronga, eu me lembrei do Harry Potter. E eu acho que tudo bem, eu posso usar Harry Potter porque eu li outros livros. Então, e ao mesmo tempo também eu li Harry Potter, então eu também não vou negar que isso tenha sido uma experiência que fez parte da minha formação, né, literalmente. Né? Não tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha de outras coisas. Né? Enfim, e a autora também é uma pessoa deplorável. Mas enfim, eu li o livro, foi importante, me ajudou a pensar. E quando eu li, né? E até hoje, na verdade, né? Mas, voltando, tem uma coisa que é interessante no livro, é que tem umas coisas, já tem aquelas, né, 1000 detalhes de magia, sei lá o quê, mas uma das coisas que acontece é que tem um feitiço, que é o feitiço do Voldemort, que ele precisa matar alguém para conseguir multiplicar a sua alma, para poder meio que guardar ela melhor, né? Enfim, eu fiquei com muita preguiça de escrever, gente, peço perdão. Mas o fato que eu acho que é interessante é que no Harry Potter tem algo que é o seguinte: quando você mata alguém, a sua alma é rasgada, né, ou ferida. E eu acho que é justamente essa ideia que está em jogo aqui, né? E eu fico pensando, né, como a gente tem vários relatos também de que matar alguém é algo que é muito doloroso, né? Tem um texto do antropólogo Eduardo Vieira de Castro que se chama A Imanência do Inimigo, né? E que é bem interessante, né? Pelo menos para mim, que sou completamente ignorante em antropologia, como ele marca que em um determinado grupo a morte é uma coisa tão séria, né? Que quando você mata, acho que você se mistura com a alma de quem você mata. Enfim, tem todos os cuidados para lidar com alguém que matou alguém, a pessoa vira outra pessoa. Então, assim, só marcando isso, né? Porque eu acho que assim, a nossa sociedade não é que o mal não deixa marcas, né? Eu não diria que é isso, né? Eu diria que a gente é constantemente estimulado a pensar que o mal não deixa marcas, mas efetivamente quando você olha para alguém que faz as coisas, existe alguma coisa esquisita que acontece ali, né? Existe uma certa dessensibilização, talvez, enfim, a gente poderia elaborar isso, mas alguma marca acontece, alguma coisa acontece, né? Sobretudo quando são maus horríveis, né? E para o Sócrates, o que os juízes deles estão fazendo é agindo contra os deuses, né? Na medida em que punham Sócrates por ser ímpio, né? Isso é uma loucura, né? Como Sócrates não cansa de falar, já que ele não faz mais do que seguir Apolo, né? Então, assim, não seria Sócrates que estaria numa posição ruim por sofrer a injustiça de ser condenado por algo que ele não fez. Seriam os acusadores
que sofreriam, né? E assim, é maravilhoso esse trecho, né? Eu não tenho como não amar. Inclusive, assim, eu acho que é difícil não enxergar o Platão como uma espécie de continuação da comédia, né? Da tradição cômica ateniense, porque ele vai inclusive marcar que a sua condenação é um descaso com o presente divino, né? Sócrates vai se reconhecer como um chato, né? Ele vai falar que ele é como um moscardo a um cavalo. Ou seja, né? Ele é tipo um mosquito que fica enchendo a porra do saco. Mas isso é um presente de Deus, né? Por quê? Para que a cidade ou a sociedade consiga enxergar os seus males, suas ignorâncias e entre no caminho da virtude. Então, assim, é maravilhoso que o Sócrates fala, galera, eu sou literalmente um presente divino e vocês estão matando ele. Olha só que curioso, né? Mais uma vez aqui a gente se vê próximo de outra figura que foi um presente divino e foi assassinado, né? Assim, e engraçado, assim, é muito semelhante, né? Sócrates e Jesus, né? Enfim, é tudo igual, na verdade. Mentira, não é tudo igual, mas enfim, vocês entenderam o que eu estou falando. Então, assim, é interessante como Sócrates se descreve, né, como fazendo uma tarefa ingrata, mas é uma tarefa que é um bem para Polis, né? Que é um bem de sensibilizar a sua ignorância. Então, assim, e é até nesse sentido que o Sócrates vai falar no final desse comentário, ele vai falar que uma certa sonolência, né, vai recair sobre Atenas. E eu acho que é sonolência no sentido de que a ignorância fica dessensibilizada sem o Sócrates, né? Então, assim, o Sócrates, ele fala, primeiro, não é a mim que vocês estão punindo, é vocês. Segundo, vocês estão jogando fora um presente de um Deus. E, assim, ele ainda vai falar, né? Olha, a prova de que eu sou um presente de Deus é assim, olha como eu caguei para minha vida pessoal, né? E, de fato, né, o Sócrates é alguém que ficava andando descalço por Atenas, sujo, né? Enfim, ele era pobre, né? E assim, importante marcar, né, que se ele fosse realmente pobre, ele sequer estaria aí, né? Mas ele era, digamos assim, na classe dos homens livres, ele estava mais do lado de baixo, né? Mas enfim, o próprio descaso, então, que ele tem com a sua vida pessoal, o desinteresse que ele tem por si mesmo, né? É, e a maneira como ele se engaja num trabalho sem fim que não beneficia de maneira alguma, né? E a gente está vendo que não beneficia porque querem matar ele, é isso que é um sinal do seu caráter divino, né? E assim, como é que funciona isso, né? Eu acho que isso é um ponto interessante que eu acho que é legal, que ele fala no parágrafo 19, né? Que é uma sessão bem curtinha, mas que é uma das mais importantes, parágrafo 19, porque é ali que ele vai efetivamente elaborar com mais clareza o que é que, que ele faz, né? Ou seja, em termos técnicos, né? E ele vai dizer assim, primeiro ele vai falar, bem, ele vai justificar por que ele não participa da vida pública, né? Ele vai dizer, eu não participo da vida pública porque, ele fala aqui, né, sempre que me aparece um deus ou uma divindade, ou seja, aquilo de que na acusação de Meleto me acusa para me ridicularizar. Eu vou citar aqui, né, porque é boa essa citação. É uma coisa que me acontece desde a infância. Uma voz que me surge e, quando vem, sempre me impede de fazer alguma coisa, mas nunca me incita a fazê-lo. É ela que se opõe a que me envolva na política e parece-me bem que se oponha. Pois sabeis, atenienses, que se eu tentasse fazer política, há muito que teria sido destruído, sem benefício para nenhum de vós, nem para mim. Então, assim, tem várias coisas aqui para comentar, né? E eu acho que, de fato, esse é um dos trechos mais ricos da apologia, né? Então, assim, a primeira coisa é que ele fala, bem, se eu não vou para a política, é porque existe uma voz que me impede, que me interrompe. Mas que diabos de voz é essa, né? É tipo, é a voz de Apolo? O que é isso, né? Porque, na verdade, a gente sabe, né? A voz de Apolo veio pelo oráculo. Então, assim, então não é Apolo propriamente dito, né? E o Sócrates vai dizer que essa voz que incita ele tem duas características. A primeira é que ela somente o impede de fazer uma coisa. E a segunda é que ela nunca o obriga a fazer
outras coisas, né? Então, assim, a impressão que eu tenho, né, a partir dessa descrição, é que o fato de que ela não incita a fazer coisas, a não inclinar ele positivamente, é um dos sinais de que essa voz tem uma certa exterioridade, né? Por quê? Porque ela não fala na língua do Sócrates, ela apenas fala não, né? Ela é uma voz interior, mas, curiosamente, ela é uma voz muda, né? E muda por quê? Porque ela não se articula discursivamente. Então, assim, a voz pode ser pensada como vida de um fora pelo fato de que ela aparece apenas como uma vocalização de um limite, não ir além daqui, sem que as razões desse limite sejam de algum modo desenvolvidas, né? Então, assim, eu acho interessante aqui justamente que a voz, ela não fala, ela apenas barra, né? Impede. E eu acho que é difícil pensar o que é isso, né? Porque é quase como se ele estivesse falando assim, a voz é uma intuição. E o que é a intuição? Bem, a intuição, e eu acho que é isso que é interessante, ela é você se deparar com um certo limite, mas esse limite aparecer como algo opaco. E aí, diante dessa opacidade, você procura articular um discurso em cima dele, né? Então, assim, é quase como se a voz, né, essa voz interior fosse algo que fosse fora dele, né, porque não fala na língua dele, mas obrigasse ele a articular, a falar, a tentar entender, né? Então, assim, eu acho isso interessante, porque eu acho que a filosofia justamente ela está transitando sempre entre esses dois pontos. Não é apenas simplesmente um discurso que tenta explicar alguma coisa. É um discurso que tenta explicar a coisa, mas ele é sempre incitado por algum problema, né? Por alguma questão que não fecha, alguma situação que parece meio esquisita, né? Então, assim, não é à toa que no Teteto o Sócrates vai dizer que a filosofia começa a partir do espanto, né? Acho que o espanto também é um outro nome para esse limite, para essa experiência do algo está errado aqui, né? E então, assim, eu acho que justamente esse limite, ele é uma parte da operação filosófica, né? A outra parte é justamente você tentar articular algo em cima disso. Mas é uma articulação que não termina, não dá conta, né? Ela procura apenas sensibilizar algo que você sentiu, que vem de fora, né? Então, assim, a filosofia está sempre nesse jogo, né? Entre o externo, que vem com o limite, e o interno, que procura descrever esse limite, né? E é quase como se a gente se fizesse na medida em que a gente estivesse se deparando com os limites, né? Os limites é que forçam a gente a articular as coisas de certa forma. A gente não está muito longe aqui, né, do que eu acho que é um dos grandes livros sobre filosofia platônica, que é o livro Eros, The Bittersweet, da Anne Carson, né? Não é um livro propriamente sobre Platão, né? É um livro sobre amor na antiguidade, mas as análises que ela faz sobre o Fedro do Platão, eu acho que ajudam muito a gente a entender isso, né? Porque o amor é isso, é uma sensação de algo que está fora de nós, mas uma vez estabelecido esse limite, a gente procura ir em direção a ele, né? E a gente é quase como se a gente existisse a partir do momento que o nosso amado tem um corpo, né? Ou seja, que uma distância se impõe e eu preciso ir em direção a ele. E acho que é um pouco isso que está aqui, né? E assim, o Sócrates vai falar, né, que bem, sempre foi bloqueado para mim o papel da polis, sempre foi bloqueado para mim o movimento em direção à polis, né? E é por isso que ele vai dizer, né, de uma forma bem interessante, que ele fala, eu cito aqui, ao final do parágrafo 19, esse parágrafo é bem interessante. É necessário que aquele que luta pelo que é justo o faça como um cidadão particular e não como um homem público, se quiser ficar salvo há algum tempo. Então, assim, ele vai até retomar isso, né? Ele vai retornar esse tema um pouco mais para frente, mas é interessante ele defender que para salvar a cidade ele precisa ser um cidadão particular, né? O que parece que aí também é uma denúncia do estado da política atena, né? Que é tão merda que se você envolve com política e você tenta ser honesto, você vai provavelmente morrer, né? Ou seja, toda a ideia de que a Atenas é uma democracia já não aparece em Platão, né? O Platão é extremamente descrente e é até curioso que a gente ainda tenha essa imagem de Atenas como uma democracia, e é curioso como isso esteja ligado aos filósofos, né? Na verdade, o que o Platão vai marcar o tempo inteiro, né, é que Atenas é repleto de demagogos, no máximo, né? Talvez a gente poderia associar, assim, o tipo de tirano que governa Atenas talvez não esteja muito
muito diferente dos tiranos que governam as nossas cidades e países hoje em dia, né? Então, assim, é interessante, né? Se a gente considera a maneira como a democracia ateniense é imaginada, né? Que é o espaço em que a política pode ser exercida livremente. O que o Sócrates sugere é o contrário, né? Se ele está vivo até hoje é porque ele ficou fora da polis, né? Então, assim, e a gente até vê isso nos diálogos platônicos, né? É sempre na casa de alguém, num lugar fechado, nunca é na ágora, nunca é no tribunal que a filosofia acontece. Nunca é nos espaços designados para a política, né? Agora, isso é o que aparece no próximo parágrafo, né? Isso não significa que o Sócrates é um isentão, né? Na verdade, assim, ele é isentão em certo sentido, mas assim, não significa que ele foge da vida pública completamente, né? Tanto que ele vai dar dois exemplos, né, em que ele, por conta da democracia ateniense, né, ele precisava, né, ser juiz, em outro ele precisava procurar alguém, né? E o Sócrates marca como nessas instâncias em que ele foi requerido, ele preferiu seguir a lei, mesmo que isso implicasse um risco de morte, né? Nas duas situações em que o Sócrates escreve e que ele se opõe, né, a uma certa maioria, que parecia querer se mostrar superior à lei, o interessante é que em ambas situações, o juízo coletivo que queria se mostrar superior à lei, ele logo depois ele é revertido, né? Tanto que o Sócrates fala, né? Bem, em certo momento as pessoas queriam punir certas pessoas e aí eu me opus e logo depois viram que eu estava certo. E aí depois em outra vez, bem, também teve um outro momento que uns ditadores lá, a galera mandou perseguir alguém, eu me recusei e logo depois os ditadores que tinham mandado perseguir as pessoas foram depostos. Então assim, o que o Sócrates está tentando indicar, eu acho, é uma certa constância independente da situação, né? De novo, é uma certa fidelidade a algo que é externo, mesmo que isso signifique ir contra a vontade flutuante do povo, e mesmo que isso signifique que ele eventualmente possa ser morto, né? E assim, com tudo isso, né, a gente começa a entender como, né, bem, já dá para entender isso desde o início, né, quem eu estou querendo enganar. Mas a verdade é que é, essas acusações, né, elas são sem pé nem cabeça, né? Porque justamente, Sócrates ele dá uns exemplos de virtude, né? Mas como ele fala no exemplo 21, apesar de ele se comportar como um virtuoso, ele não acha que é capaz de transmitir virtudes, né? Inclusive ele fala que ele não é mestre de ninguém, ele nunca foi, e por isso ele não pode ser responsabilizado por discípulos, né? E assim, aqui tem até uma referência, né, ao fato de que alguns dos discípulos do Sócrates teriam se tornado tiranos, né? O caso mais famoso de discípulo do Sócrates, que é uma figura politicamente problemática, é o Alcebiades, né? Que, sei lá se ele teve um namorico de fato, né? Mas, embora no banquete do Sócrates, o Alcebiades fala, né, que eles se deitaram juntos, embaixo das cobertas, mas Sócrates dormiu como se ele estivesse dormindo com um irmão, né? Ou seja, não fez nada com Alcebiades. Mas, assim, a questão do Sócrates eu não estou ensinando nada para ninguém. Se eu não estou ensinando nada para ninguém, por que eu vou ser responsável, né? E ele vai até falar, né? Não ser mestre de ninguém não é tirar o corpo fora, né? Tem algo mais sutil acontecendo aí e que inclusive vai permitir com que ele mais tarde mencione os amigos, né? Que é o quê? Que é o fato de que a única coisa que o Sócrates transmite é que ele não sabe nada, né? Então assim, ele não pode ensinar algo a alguém, né? O máximo que ele pode fazer é transmitir uma certa ignorância, ou seja, algo de negativo, né? Ele transmite uma subtração, né? Sócrates ele não te ensina nada, ele tira algo de você, que é a certeza. E isso tem muito a ver com uma certa discussão que vai acontecer no Mênon, né? O Mênon é um diálogo que vai ser o último diálogo tratado nesse curso, e o Mênon é um diálogo em que eles procuram investigar se a virtude é algo que se ensina ou não se ensina, né? E a conclusão que eles chegam é que não. A virtude não é algo que se ensina. O máximo que você pode fazer é incitar o outro a procurar a virtude dentro dele mesmo, né?
E isso seria, digamos assim, né, incitar no outro o diálogo da alma consigo mesmo, e que é, de certa forma, né, um ensino por subtração. Né? Você ensina algo na medida em que você retira certezas. Então, assim, como você não ensina algo de positivo, né, o Sócrates realmente, de fato, literalmente acha que ele não pode ser responsabilizado porque ele não transmitiu nada. Né? Tudo que ele transmitiu foi uma falta, né? Mas isso é uma coisa esquisita. Né? E tanto se vê, né, que, como eu falei, né, que tem um furo na acusação do Meleto, que é o que ele fala no parágrafo 22, né? Que é o quê? Não existe ninguém ali acusando Sócrates. As pessoas que foram corrompidas não estão acusando. Né? E claro, esse argumento ele pode ser meio problemático, né, hoje em dia, né, porque não necessariamente o corrompido, a pessoa que sofreu um mal, vai querer denunciar. Tem várias razões para isso. Mas eu acho que é interessante marcar aqui, né, eu acho que é isso que o Sócrates quer deixar claro, é a certa arrogância do Meleto em falar em nome dos corrompidos. Né? Ou seja, eu acho que o elemento central aqui é como existe um elemento vazio no centro da acusação dele. Né? Ele precisa se pôr como alguém que fala diante dos corrompidos, apesar de não ter nenhum. Né? Então, assim, haveria um furo na defesa do Meleto que para o Sócrates é fundamental, né? Que não tem nenhuma testemunha que corrobore com as suas acusações. E, de novo, é por isso que as calúnias são tão importantes. Porque por que essa acusação teria espaço se não fosse pelas calúnias que já estavam plantadas? Né? E mais uma vez aqui, o Sócrates então vai marcar a sua recusa de se rebaixar, de agir de modo ridículo, de fazer uma cena para conseguir convencer o júri. Né? Por quê? Para ele isso é absolutamente ridículo. Ridículo porque porque quando você faz isso, você está, de certa forma, também comprando uma certa crença sobre a vida e sobre a morte, né? Como se a morte fosse um mal. E o Sócrates se recusa a fazer isso. Né? Como eu já falei, o Sócrates se recusa a fazer isso porque a gente não pode saber sobre a morte. Né? Então, esse tipo de prática, inclusive, é uma prática que põe maus lençóis na cidade inteira. Né? Porque mostra como a cidade é permeável a esses argumentos baixos. Né? E assim, só um detalhe, né, que é um detalhe infeliz, né? É um detalhe que eu não posso passar um pano por Sócrates, mas que marca também uma coisa que acho que é geral, talvez sobre as questões da sociedade ateniense, mas não só, né? Que ele vai dizer que ele vai falar aqui, parece-me que cobrem de vergonha a cidade, de modo que um estrangeiro poderia afirmar que os atenienses que se distinguem pela excelência, que são preferidos na chefia e nas outras honras, em nada diferem das mulheres. Né? Por quê? Porque seriam as mulheres que balbuciariam, seriam as mulheres que falariam em lamentos chatos de ouvir, né? Que não falariam racionalmente. Né? Isso aí é uma coisa bem problemática, evidentemente, né? Não preciso marcar isso. Mas para quem quiser ver uma análise muito apurada disso, eu recomendo demais se leia o ensaio da Anne Carson, que é O Gênero do Som. Eu não tenho um PDF desse texto em português, infelizmente, embora ele foi traduzido e ele está na Serrote, né? Numa das Serrotes. Acho que é só procurar Anne Carson Serrote, Gênero do Som, que você vai encontrar. Né? Foi traduzido, se eu não me engano, pela Marília Garcia. Eu sou péssimo. Sim, Marília Garcia, né? Escritora, poeta, tradutora, todas essas coisas. Enfim, então ela traduziu para Serrote. Para quem tiver interesse, eu realmente recomendo. Né? Se alguém tiver o PDF e quiser me mandar também, não vou reclamar. Então, assim, só continuando nesse comentário do Sócrates sobre as súplicas, ele vai, então, né, isso a gente vê no parágrafo 25, né? Ele perdão, no parágrafo 24. Ele se recusa a fazer as súplicas porque isso implicaria conceber de uma forma equivocada o que se entende por juiz. Né? O juiz deve seguir a lei e ao justo e não ao que lhe parece adequado. Né? E aqui, de novo, ele está tentando pensar que quando você é um juiz, você não deve seguir os seus interesses. Você deve estar seguindo o que se entende como justo. Né? O justo em si. E aí, de novo, aí tem várias questões, né, como chegar nesse justo em si, né? Isso é todo o tema da República, né? É um programão. Mas a questão é que
seguir os seus interesses vai dar merda, né? Vai dar merda, e as consequências da merda são muito bem elaboradas na República, né? Então, assim, Sócrates vai até afirmar no fim da sua defesa, né, esse parágrafo é um antes de uma certa transição que tem, né, ele vai afirmar que ele se recusa a fazer súplicas porque isso implica conceder de forma errada, né, a posição do juiz, e também que o tipo de defesa que ele escolhe, eu acho que esse é o elemento mais fundamental, né, ou seja, se recusar a suplicar, renegar suas posições, isso é uma prova performática da sua inocência, né? Porque assim, é somente acreditando nos deuses, sendo fiéis a ele, que se pode confiar tão plenamente neles como Sócrates faz, a ponto de abdicar da chance de se defender de modo mais eficiente. Ou seja, o Sócrates, ele mostra que ele não é ímpio, ou seja, ele mostra que ele acredita nos deuses, justamente porque ele leva até o fim a missão que o Apolo repassou para ele pelo oráculo de Delfos, né? É do tipo assim, eu tô levantando a sério Deus que eu tô disposto a morrer e eu tô fazendo essa defesa absurda que eu não cedo em nada para vocês, né? É quase como se ele fosse provar por birra o que acontece, né? E bem, o que acontece então, né, na sequência da apologia, né? Vai ter duas partes, né? A primeira que vai ser justamente, né, a condenação, e depois o Sócrates precisa oferecer uma pena alternativa, né? Essa parte é engraçadíssima. E depois você tem propriamente dito o discurso dele depois que a pena de morte é a pena escolhida, né? Então vamos analisar esses pontos para a gente poder então ter uma visão completa do diálogo, né? E, e seguir adiante, né, na nossa investigação. Mas enfim, é muito mais complicado se comportar que nem um palhaço em vídeo, né? Porque às vezes parece que em aula ninguém tá gravando e aí, enfim, tá tudo bem ser meio retardado, né? Toda vez que eu faço alguma coisa retardada, meio palhaça, uma gravação, ainda mais uma gravação que está sendo absolutamente para ninguém, né? Para mim mesmo, porque só eu estou presente aqui nesse momento, né? Acho que até minhas gatas quiseram ir embora. Uma delas estava ali, né, no início, mas, enfim. Mas sigamos então adiante, né? Sócrates ele vai ser condenado por uma margem pequena e é maravilhoso como Sócrates se declara campeão moral, né? E assim, é louco porque Sócrates de fato foi campeão moral no sentido de que, caralho, todo mundo se lembra do Sócrates, né? Então, fica aí uma certa esperança para a seleção de 78, né, brasileira, né, os campeões morais, que o técnico, né, acho que era Cláudio Coutinho, enfim, porque o Brasil teria sido eliminado da Copa de 78, né, por causa de fato de um roubo da seleção da Argentina, né, mas e aí o Brasil foi eliminado sem perder nenhuma partida, se eu não me engano. Enfim, o Sócrates de fato foi campeão moral, né? Por quê? Ele vai sobreviver, né? Ele fala que teve uma margem de votos menor do que ele esperava e, e ele acha que isso é um sinal de que, apesar de tudo, a sua reputação sobreviveu às calúnias, né? Ou seja, que ele conseguiu convencer algumas pessoas. Então, assim, estou imaginando que antes da defesa, a bolsa de aposta não devia estar muito a favor do Sócrates, né? E aí, como parece ser o caso, né, do tribunal ateniense, é pedido que ele ofereça uma pena alternativa, né? A pena que os acusadores pediram para ele foi uma pena de morte, né? E é bem interessante. Sócrates ele vai sugerir uma pena alternativa, mas antes de fazer isso ele redescreve a sua vida, né? Então ele mostra como ele era uma pessoa que tentava se afastar da vida pública porque ele era honesto demais para ela, como ele procurava se manter firme na missão de cuidar dos outros, né? E como ele tentava inspirar os outros a cuidarem também dos outros, porque isso seria uma forma de cuidar da cidade. Então, assim, Sócrates, na verdade, é um homem perfeito, absolutamente perfeito, sem nenhum defeito, né? Cujo único crime foi ser sábio demais.
né? O único crime dele é ser belo demais também. Embora ele seja feio. Mas é uma feiura que é bonita, né? Ou talvez eu seja uma pessoa emocionada demais com Sócrates. Mas Sócrates fala, eu não mereço punição, né? Pelo contrário, eu mereço um prêmio. E o prêmio é ser alimentado pelos serviços que ele presta à cidade. Não tem como não ler esse trecho e rir, né? É tipo assim, é uma comédia isso. O cara tá assim, tipo, vocês vão me matar, mas eu vou zoar com vocês enquanto eu morro. Foda-se, né? Esse é o grau de eu estar cagando pra vocês. Né? Eu tô cagando tanto que eu vou zoar com vocês. Ele até fala, né? Eu cito aqui, nada convirá mais a tal homem que ser alimentado no Pritaneu, né? E o Pritaneu, né, como diz a nota, porque, enfim, eu jamais saberia disso, é um edifício na cidade onde se encontravam aqueles que desempenham funções religiosas e administrativas. Então, assim, ele está prestando um serviço à cidade e ele merece ser alimentado. E ele vai. Vou continuar aqui a citação, porque é muito boa. E mereço mais do que aquele que venceu a corrida nos Jogos Olímpicos com 1, 2 ou 4 cavalos. Pois esse vos faz parecer felizes, enquanto eu vos faço selo. Então, assim, eu mereço mais do que um atleta olímpico porque ele faz vocês acharem que são felizes, enquanto eu faço vocês felizes. Eu acho assim maravilhoso assim, esse veneno do Sócrates, né? E tanto que ele vai começar o próximo parágrafo falando, né? Que é o parágrafo 27. Talvez alguns de vós pensem que ao dizer isto falo por orgulho, né? Mas assim, na verdade, o que tenta marcar aqui é que ele não fez nenhum mal, né? E se ele fez algum mal, não foi voluntário. E o julgamento devia ser outro, né? Ele, inclusive, acredita que se o julgamento durasse mais, ele teria a chance de convencer mais pessoas, né? O próprio fato de que ele luta contra calúnias, né, ou seja, contra coisas que estão bem arraigadas, atrapalha a sua capacidade de provar sua inocência. E é por isso que também o Sócrates não vai propor uma pena que seja uma versão mitigada da pena de morte, né? Por isso que ele não vai propor a prisão, o exílio, né? Porque ele acha que, bem, primeiro, a prisão não é justo, porque ele não fez nada. E o exílio, bem, só que eles acham que se ele for exilado, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nessa cidade e em outras cidades. Né? E como ele é um ateniense, que diferença faz? Né? É melhor ficar ali. E sem contar também, né, que Atenas é o centro do mundo, né? Ainda mais para um ateniense como Sócrates. Então, assim, a única pena alternativa que o Sócrates de fato propõe é que ele seja multado, né? Porque assim, ele fala assim, ele fala que isso é o que está no parágrafo 28, né? Que ele não promete ficar calado, de deixar de fazer sua atividade filosófica, pois isso seria contra a missão divina, né? E isso faria com que ele fosse ímpio. Então, assim, ele acha que a única vida que vale a pena é a vida que é mediada pela reflexão, pelo pensamento, né? É a única que vale a pena ser vivida. Ele fala isso, né? Mas isso é um argumento que não seria nem considerado pela sociedade ateniense, né? Porque é uma sociedade que está com os valores todos invertidos. Então, a única pena que o Sócrates consegue propor é o pagamento de uma multa, né? E ele é um fudido, então ele fala, eu pago uma mina, que é o valor, sei lá, o dinheiro da época, né? Sei lá. Mas por que ele oferece isso? Porque é uma multa, então ele não precisa fazer absolutamente nada diferente, né? É exatamente o que acontece aqui com multas, né? Quando rola essas multas para grandes empresas que fazem merda, né? É uma coisa que elas pagam felizes porque não vai fazer a menor diferença, né? E agora, o momento engraçado dessa sessão, né, é que rola um momento meio sugar daddy do Sócrates, né? Que na verdade não é sugar daddy, né? É sugar baby, porque o Sócrates, quem banca ele são os novinhos, né? E ele fala, né, propõe então essa pena, homens de Atenas, mas Platão, Criton, Critóbulo, Apolodoro, que aqui estão, dizem-me que propõe a 30 minas que as garantem. Né? Então, assim, o Platão propõe pagar a multa do Sócrates. Né? É um sugar daddy, total. Né? E é engraçado isso, né? Porque eu acho que isso é a única vez que o Platão aparece presencialmente num diálogo. Né? É muito famoso a passagem do Fedon, que é a última conversa do Sócrates antes dele tomar cicuta, que eles estão discutindo sobre a imortalidade da alma, que aí falam, o Platão não veio pois ele estava doente. Né? E o pessoal fica noiando, pirando e tal. Então por isso que eu gosto muito dessa passagem. Porque o Platão está presente, e está presente na função de financiador. Né? E bem, dá para imaginar, né? Que não ia rolar.
isso, né? Que o Sócrates ele é condenado à morte, né? Inclusive isso é o que aparece, né? O tribunal escolhe a morte. E o Sócrates vai lá fazer um discurso, né? Um discurso final, né? Pelo menos assim, em público, né? Sobre a situação dele. Bem, a primeira coisa que ele vai marcar, né? É a falta de paciência dos atenienses, né? E que é uma falta de paciência que eu acho maravilhoso. Que ele vai falar assim, vocês são burros. E por quê? Porque o Sócrates ele tá perto de morrer. Tipo, ele é velho pra caramba já. Acho que ele tem uns 80 anos, se não me engano. Então, assim, tu tá matando um velho, um cara que já ia morrer, né? Mas quando você mata ele, ele dura ainda mais. Por quê? Porque agora ele não é mais Sócrates que faleceu. Ele é Sócrates ou assassinado por Atenas, né? Então, assim, o Sócrates sabe que ao morrer pela justiça, a sua fama será carregada ainda mais, já que a sua virtude foi posta à prova. Então, assim, a virtude dele pode ser testada, ele se mostrou uma pessoa virtuosa, ele já ia morrer de qualquer jeito. Então, assim, Sócrates vence. Né? Ele, de fato, é o campeão moral, porque a gente ainda está falando de Sócrates em 2020. Né? E não sou só eu apenas sendo chato, né? Uma pessoa que estuda filosofia e tal, blá, blá, blá. Enfim, Sócrates é uma figura presente, né? Assim, não tão presente quanto eu gostaria, né? Mas, assim, ele está aí, né? Então, assim, o que é interessante é que se eles fossem sábios, eles entenderiam que a melhor forma de calar o Sócrates é por meio de uma indiferença. Né? E é claro, é assim que a gente tem que tratar os nossos detratores. Né? A melhor coisa para fazer é ser indiferente. Né? É calar, não fazer nada. É ser um sábio. Né? Mas, o que também fica implícito, né? Se eles fossem sábios a ponto de entenderem isso, eles também entenderiam a lição socrática e não tentariam assassinar ele. Né? Então, assim, e é por isso que o Sócrates vai marcar, né? O Sócrates, ele se recusa, né? Ele marca como ele não foi condenado por não saber se portar no tribunal. Ou seja, não é porque ele não sabe como se defender. Ele foi condenado por se recusar a tentar seduzir os juízes, né? Ou seja, por se recusar a ir contra os seus princípios, né? Ele foi condenado, então, pela falta de virtude dos juízes que esperavam um comportamento de súplica, né? Então, assim, ele vai aproveitar esse momento para reafirmar aquela ideia que a gente já tinha falado. Né? Não se deve temer a morte acima de tudo. Né? Ainda mais quando isso implica cair na maldade. Porque para Sócrates, né, ainda que ele seja pego pela morte, né, e tem uma passagem muito bonita sobre a velocidade da morte, da maldade, né? Ainda que ele seja pego, ainda que ele seja pego pela morte, peraí que as minhas notas. Ainda que ele seja pego então pela morte, a maldade é quem vai alcançar os juízes. E vai alcançar os juízes porque eles preferiam que o Sócrates se rebaixasse e fosse contra as suas virtudes para escapar à morte. Então, assim, a maldade está nos juízes porque eles pediam que Sócrates fosse ímpio, que ele fosse contra o mandato divino que ele tem. Né? Então, assim, a morte é para Sócrates um mal. O mal, né, na verdade, é para Sócrates algo pior que a morte, pela maneira como nos marca, né? A maldade é pior porque ela deixa marcas na nossa alma, né? Então, assim, talvez eu acho que o que está implicado aí nessas discussões no parágrafo 29 é como a maldade gruda na alma e na memória, né? Tendo, portanto, uma sobrevida muito maior que a nossa própria vida. E eu acho que isso se junta, né, aos comentários no início do parágrafo sobre a má fama que os acusadores terão ao condenar um homem justo. Vai grudar neles. E assim, grudou, né? Porque hoje em dia a gente sabe que Atena, os caras eram um bando de crápula, né? Os cuzões. Então, assim, é até engraçado, né? E o final o final, de novo, né? É cômico. Ele vai dizer que essa decisão de condená-lo é ruim, pois essa injustiça vai deixar ainda mais pessoas animadas a encher o saco, né? E pessoas vão querer replicar, vão querer questionar por que Sócrates morreu e vão acabar, digamos assim, enchendo mais o saco, só que de uma forma que você já não pode mais acusar o Sócrates, porque você já puniu ele.
né? Então, assim, é quase como se o Sócrates estivesse dizendo: ora, vocês estão tentando me calar, mas me calar pela indiferença seria muito mais eficiente, né? Quando vocês me calam dessa forma, vocês incitam a revolta, né? E é engraçado que a gente vê esse mecanismo hoje em dia funcionando muito bem, né? E é por isso que a gente vê assim, quando alguém faz alguma merda, a pior coisa que alguma pessoa pode fazer, né, quando a pessoa faz uma merda, meio que calar quem está tentando denunciar essa merda, calar explicitamente, né? Por quê? Porque isso vai trazer a coisa mais para o tona, vai ficar mais visível, porque a coisa vai aparecer uma segunda vez, né, enquanto você tenta calar a outra. Então, isso pode contaminar mais pessoas, né? Então, assim, é interessante, inclusive, como essa dinâmica é uma dinâmica que acontece muito nas redes sociais, né? Que quando você tenta falar mal de alguém, se alguém fala mal de você ou se você vai falar mal de alguém, né? Quando você faz isso, na verdade, você está dando oportunidade para que outras pessoas defendam ela. Então, Sócrates basicamente seria um bom tuiteiro, né? A gente sabe, né? Então, assim, primeiro, a primeira consequência é que vai ser uma grande merda para os juízes de Atenas, porque vai vir os jovens malas que vão encher o saco de Atenas. Infelizmente, não deu tempo dessa profecia se concretizar, porque logo depois da morte de Sócrates, bem, Atenas entrou em crise, mas crise até que foi incorporada, né, pelo Império Macedônico. Então, assim, fica aí, fica aí a curiosidade para saber se teria funcionado essa estratégia do Sócrates. Mas, assim, tem um outro elemento que é interessante que o Sócrates vai marcar, né, que, assim, durante todo o tribunal, em nenhum momento a voz, né, interior dele apareceu. O que indica para ele que ele não ultrapassou nenhum limite, né? Que ele fez tudo conforme deveria fazer. Então, assim, Sócrates vai tomar isso como uma espécie de suspeita de que a morte não é um mal, né? Pelo menos não nesse caso, né? Talvez se fossem outras circunstâncias, talvez a voz apareceria. Mas que nesse caso, talvez a voz seja melhor do que ele ceder para o mal, né? Um outro elemento só que eu queria demarcar no parágrafo 31, né? Só um detalhezinho, né? Que eu sou meio brega, né? Enfim, cafona. Mas ele fala aqui: com os que votaram a meu favor, gostaria de discutir o que aconteceu, enquanto os 11 estão ocupados e ainda não me levaram para o local onde devo morrer. Ficai comigo este tempo, homens, pois nada impede que contemos histórias uns aos outros enquanto for permitido. Vós sois como meus amigos e quero mostrar-vos o que penso sobre aquilo que me sucedeu aqui. Então, assim, eu gosto muito como ele marca, né, o caráter social da filosofia, né? De contação de história, criação de laços a partir de uma linguagem comum. Enfim, né? Eu sou uma pessoa muito brega, muito cafona, muito emocionada com a filosofia, né? Que eu posso fazer. Mas, bem, depois então desse comentário sobre como a voz interior dele não apareceu, a gente vai ter só mais uma coisa assim, que é realmente relevante no diálogo, né? Só que a gente vai dizer que, de fato, a morte não é algo que ele teme, né? E, assim, de novo, aqui é uma coisa que ele vai desenvolver muito mais num diálogo como o Fedon, né? Eu recomendo para quem quiser ler. Eu acho que aquele diálogo é um dos pontos chaves para ir. E depois a República. Mas, infelizmente, tem que ler a República inteira, né? Porque tem a ver com o último livro da República, mas tem a ver também com ele, como ele meio que resume e retorna várias questões que atravessam todo o diálogo. E a República é enorme, né? Mas, enfim, ele vai, meio que, pelo menos assim, dar umas pinceladas sobre por que a morte é algo que não é algo a se temer. Por um lado, porque a morte talvez seja algo meio anestésico, né? Uma noite sem sonho. E até meio creepy, como Sócrates vai dizer que, bem, que ele vai falar, né? Se a morte é tal coisa, tenho-a por um ganho, pois todo tempo parece não mais do que uma noite. Ele também fala aqui, né? É, é, e se é ou não ter sensação, como um sono em que eu adormecido não versões, a morte será um maravilhoso ganho, né? Creio que se alguém tivesse de escolher a noite em que dormiu sem sonhos, pondo ao lado dos outros dias das outras noites, julgo que não apenas qualquer indivíduo, mas até o grande rei, havia de os achar fáceis de contar em comparação com os outros dias e noites. Então, assim, o Sócrates, em algum momento, ele fala uma coisa meio esquisita, né? Que a vida é uma coisa meio chata, meio difícil. Eu não sei, eu vou ser sincero, eu tenho bastante dificuldade em interpretar esse texto, entender ele.
Porque eu não sei se eu conseguiria negar tanto assim a morte, né? Preferi o sono. Assim, em certo sentido eu preferia, porque eu estou absolutamente exausto, né? Eu estou em frangalhos em termos físicos. Esse ano foi muito difícil, né? Para todo mundo. Mas, assim, preferi dormir o tempo inteiro. Assim, eu até quero dormir, mas eu queria, assim, né? Dormir, morrer e depois desmorrer um pouquinho, né? Mas, enfim. E a outra forma que ele vai contar, né? E essa se relaciona mais com a República, é que ele vai dizer, bem, a morte talvez seja um lugar onde a gente vai encontrar todas as pessoas efetivamente justas, né? Então é onde você se despede, né, daqueles que se dizem ser juízes e encontra os verdadeiros juízes, né? Encontra os verdadeiros heróis, os verdadeiros poetas. E por que isso vai ser ruim, né? E agora, claro, você só vai fazer isso se você for um homem justo, né? Então, se você for um homem justo, você não tem o que temer na morte, né? A discussão é interessante, mas ela não é muito desenvolvida, né? Ela parece ter como finalidade mais marcar a maneira como a vida em Atenas eu acho que é problemática, né? Tanto que o Sócrates vai terminar no último parágrafo, né? Basicamente, tipo um mic drop, assim, né? Um mic drop, falando que, bem, olha, vocês são tão escrotos, né? Que eu espero que vocês maltratem os meus filhos, né? Para que eles possam ser virtuosos contra vocês, né? É uma parada muito pesada, né? Ele até fala, eu vou até ler, porque é muito pistola, né? Tenho, pois, um pedido a fazer-vos. Quando os meus filhos forem crescidos, castiguem-nos, tratando-os tal como eu vos tratei. Se vos parecer que cuido das riquezas mais que da excelência. E se pensarem que valem alguma coisa sem valerem, envergonhai-vos, tal como eu vos envergonhei, por não cuidarem daquilo que pensaram que são e o que não são. E se fizerdes isto, tanto eu como meus filhos teremos sido bem tratados por vós. Então, assim, é curioso, né? O Sócrates quer que os filhos sejam castigados, né? E ele quer que sejam castigados, que ele fala, né? Tratando-os como vos tratei, se vos parecer que cuidam das riquezas mais que excelentes. Então, assim, Sócrates pede que os juízes que condenaram ele à morte, porque os juízes são corruptos, ele quer que os juízes corruptos maltratem os filhos, se os filhos de Sócrates forem corruptos, né? Eu até comecei falando meio enrolado ali no início, mas tudo bem. Vamos fingir que isso não aconteceu. Mas é interessante, né? Porque eu acho que, de novo, o que está em jogo aí é que é melhor você sofrer um mal do que você causar um mal, né? Então, assim, ele quer que os filhos sejam criados, né, a partir da justiça, da virtude, dos valores corretos, né? E que isso é um verdadeiro bem, né? Então, assim, a gente termina aqui, né, a Apologia. Eu acho que, enfim, é um livro impressionante, né, incrível. Eu realmente me emocionei relendo ele, né, para preparar. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu acho que é interessante, né, como começo, porque ele põe em questão muito o aspecto ético do pensamento, né? A gente vê ali o Sócrates em ação, pensando, mas tudo está sempre atado ao aspecto prático da filosofia, né? Ou seja, aí ela enquanto uma prática social que acontece numa cidade, etc, etc, etc. Então, assim, para dar continuidade, como eu já tinha falado, né, o próximo encontro vai ser uma leitura a partir do Eutífron, né? Tem no mesmo PDF, é uma leitura um pouco menor, mas mais assim carnuda em termos conceituais, né? Então, a gente lê mais ou menos metade do diálogo. Se quiser ler inteiro, eu acho que isso ajuda, evidentemente. Mas mais ou menos metade do diálogo tá ótimo. E eu fico por aqui, e qualquer coisa é só me procurar. Até a próxima.